Olá, o meu boa tarde e saudações a todos e a todas. Estou, na verdade, com um diagrama aqui na tela do PC. Na verdade, vai ser uma continuação de alguns vídeos que já relatei este cronograma, né, de tensões, de voltagens nas linhas de transmissão. Bem, hoje estou voltando aqui para dar mais uma reforçada, porque estou notando que os internautas, assim, de uma profissão até direcionada à parte de elétrica, mas tem algumas dúvidas. O que é 127 e o que é 110 volts? Muitos, menos assim, informados, sempre relatam 110 volts. É bom lembrar que o fornecimento de 110 volts nas linhas secundárias de transmissão para as residências, na verdade, foi que abolido de uns tempos para cá. Foi abolido por quê? Porque quando nós tínhamos uma rede, né, de baixa tensão de 110, 220 volts, não existia a possibilidade de se ligar a qualquer equipamento que fosse energizado por um sistema trifásico. Então, por esse motivo, foi se abandonando esse sistema de 110, 220 volts, bifásico e monofásico. Então, foi lançado mão de transformadores de trafo com entrada no transformador trifásica de alta tensão e saída secundária trifásica de baixa tensão. Isso veio a atender a parte residencial e também a parte de microempresa, micro loja, que muitos desses departamentos utilizam sistema trifásico. Então, há necessidade de se fornecer um sistema trifásico de baixa tensão para estes locais, para que seja suprido, né, a necessidade desta aplicação. Bom, então aqui coloquei aqui um trafo com entrada de alta tensão, né? Normalmente esse trafo com entrada de alta tensão, ele pode ser ligado ou triângulo ou estrela. Isso depende muito do fabricante do trifásico, quando na sua plaqueta, na sua etiqueta, ele informa se a entrada de alta tensão vai ser ligada em estrela ou em triângulo. Isso aí é o fabricante do trafo que vai determinar. E normalmente, ou ligada em triângulo ou estrela, alta tensão, ela não tem aterramento. Ela pode ser ligada em estrela ou triângulo, mas sem que seja aterrado. A saída, que é de baixa tensão, que no meu prospecto aqui estou informando que é uma linha de baixa tensão, a linha secundária, normalmente que se usa nas áreas residenciais e comerciais, né? Então, muitas vezes se necessita de uma rede trifásica. Então, o que essa rede trifásica ela vai fornecer
para quem for utilizar o contribuinte, né? Ela vai oferecer 3 fases mais o neutro aqui, aterrado. Já vem aterrado do transformador, que podem notar que existe esse aterramento. Ora, então eu tenho, deste aterramento até aqui eu tenho 127 volts. Deste aterramento até aqui eu tenho 127 volts. E deste aterramento até lá eu tenho 127 volts. E não 110. Porque para formar um sistema trifásico de 220 volts, obviamente nós vamos ter que usar 3 enrolamentos no transformador, no secundário e também no primário. Eu vou voltar aqui no primário, que não há possibilidade de se ligar um primário bifásico e sair em trifásico no secundário. Diretamente não dá. Não existe essa possibilidade. Lá eu vou ligar bifásico de alta tensão aqui, né? 2 fases de alta tensão, e outro lado vai sair trifásico. Não sai. Não tem essa condição. Por quê? Não tem essa condição porque o sistema que é gerado primariamente no gerador de tensão, ele já é um sistema trifásico, de 3 fases. O que quer dizer trifásico? É que o enrolamento do transformador ou do gerador, normalmente, ele está defasado de 120 graus de um para o outro, na sua linha circunférica, digamos assim, né? Então, de uma indutância, de um enrolamento para o outro, nós temos 120 graus de a distância circunférica. Então, eu somando 120 graus de um para o outro, eu vou ter, girando a circunferência, 360 graus. Então, por esse motivo, é que necessitamos de uma entrada trifásica para que a saída também possa ser trifásica. Então, não tenha dúvida. E para mim gerar 220 volts, é claro que eu vou ter cada enrolamento de 127 volts e não 110. Porque se eu colocasse 110 aqui, não ia me dar 220 aqui. E a matemática para essa situação aqui é essa aqui, que eu estou mostrando, né? 220 volts dividido pela raiz de 3, porque são 3 enrolamentos. Então, se chegou na conclusão que é a raiz de 3, vai me dar 127 e não 110. Né? Então, cada enrolamento desse é 127 volts. Né? Então, essa aqui é a base de formação para um sistema trifásico. Essa raiz de 3 aqui. Aqui na parte de baixo eu tenho uma entrada bifásica de alta tensão e também não poderia deixar de ser que a saída aqui do secundário é bifásica. É aquela situação que eu informei que já está em desuso, né? Por aquele motivo de a necessidade de se fornecer, né? Fornecer ao contribuinte, ao consumidor final, uma corrente trifásica. Aqui nesse caso, como eu entro com bifásica, não dá para ser bifásica. Então eu tenho que 220 dividido por 2 vai me dar cada enrolamento 110 volts. 220 aqui dividido por 2 vai me dar o 110. Esse aí é um sistema direto. Por quê? Aqui eu tenho dois enrolamentos ligados, né, de 180 graus de um para outro. Ou seja, se nós formos observarmos em um motor bifásico, ele tem um rolamento no polo sul, digamos, e outro no polo norte. Então, de um para outro, eu vou ter um raio, né, um raio aqui de 180 graus, já não é 120 mais. E 180 do outro lado, 180 vai dar
os 360 graus. Então, esse é o motivo de tensão bifásica e a trifásica. Para não deixar nenhuma dúvida, não é? Porque dúvidas surgem e nós devemos trabalhar para que se esclareça por quê, né? Elucidar essa dúvida. Então, não se pode usar, falar assim, aqui nós temos uma tensão trifásica de 220 volts e depois nós temos 110 volts. Isso não é verdade. Porque se eu tenho a tensão trifásica de 220 volts, normalmente eu vou ter 127 volts de um polo do polo aterrado para qualquer polo de 220 volts, e não 110. É o que está aqui, nesse cronograma, nesse diagrama aqui, não é? Então eu coloquei que aqui é a ligação estrela. Por quê? É obrigatório ser estrela no secundário. O primário não, o primário foi como eu já comentei, depende do fabricante, né? O fabricante pede para ligar alta tensão ou em estrela ou em triângulo. Agora o secundário não. O secundário, saída trifásica, ele obrigatoriamente ele deve ser ligação estrela no trafo. Por que ligação estrela? Porque a ligação estrela me dá condições de fazer aterramento, que é necessidade. Se eu fazer uma ligação triângulo aqui no secundário, não há essa possibilidade de aterramento. É uma discussão aí que agora não dá para que eu possa explicar por que essa imposição aí de ligação estrela no tráfego para que seja uma ligação trifásica para 220 volts. É porque o triângulo, a estrela que nós falamos, que é um Y, ela tem um centro comum, e o triângulo não tem. Então, por isso que não se pode ligar em triângulo aqui, porque aí não existe possibilidade de fazer um ponto de aterramento. Bem, então, baseado nesse princípio, eu acredito que eu consegui esclarecer aqueles que até acompanham a parte elétrica, mas muitas vezes eles estão um pouco defasados na sua informação sobre o que é 220 volts trifásico, o que é 220 volts monofásico, ou bifásico que fala. Então, aqui fica um esclarecimento. Baseado aqui nesse diagrama, né, que é o comum usual daqui para frente, para alimentação residencial, comercial, né? E é esse sistema. Foi se abandonando esse por aquele motivo que eu já expliquei no início da conversa. Então, eu espero que todos tenham entendido. Se alguém não entendeu, que me dê um retorno, a gente esclarece algum ponto de dúvida que ficou para esclarecer, né? Aqui está todas as informações, né? Que eu já deixei aqui anotado, né? Para que não haja dúvida. Então, fica os meus agradecimentos e o meu até um próximo vídeo.